Então, um vigia, ele disse que uma mula sem cabeça correu atrás dele dentro do cemitério. Ué. E ele falou que esse cemitério era muito antigo, né? Tinha a parte bem antiga, tipo dos colonizadores ali da cidade dele. Ó, já é um mini caos aqui para vocês aqui, já, né? Que aí eu já contei 2 causos, então vou aqui porque ele é curtinho. E ele disse que chegou para trabalhar. Quando foi por volta de umas 10 horas da noite, ele foi fazer a ronda dele. Foi fazer a ronda normal. E ele falou que começou a escutar choro. Choro de mulher. E ele falou que, tipo assim, na rua principal ali dentro do cemitério, na rua principal. Na Alameda principal, né? Ali, na Alameda ali do cemitério, que vai em direção à capela e ao cruzeiro. Tem uns banquinhos ali. E aí ele olhou, ele viu uma mulher chorando, uma moça. Chorando, ele falou, moça, o que a senhora faz essa hora aqui, moça? A senhora precisa de ajuda? O cemitério já fechou. A senhora não conseguiu sair? Venha que eu vou abrir o cemitério, vou abrir a porta, o portão para a senhora ir embora. Aí a moça falou assim, não, eu que quis ficar aqui, eu não quero ir lá para fora, eu não quero. Aí ele falou, não, senhora, moça, a senhora não pode ficar aqui não pode ficar ninguém à noite, só eu não posso deixar ninguém entrar dentro do cemitério à noite. Eu posso, né, se chega o supervisor aí, alguém para olhar aí, eu vou ser demitido. Então venha comigo, vamos embora, vai para sua casa, fique tranquila, não sei o quê. E aí aquela moça chorando, toda a moça se levantou. Ele achou que a moça ia acompanhar ele até o portão, que não era longe, ele falou. Então ele foi indo na frente, e aí ele falou que daqui a pouco ele foi falando, tipo conversando, confortando aquela moça, porque aquela moça estava chorando, tudo porque ele achou que aquela moça estava chorando por alguém que tivesse, né, tinha sido enterrado ali, tudo. Aí ele falou que foi indo na frente. Daqui a pouco, quando ele vê um barulho, né, um barulho assim. Quando ele olha, a moça tinha ido correndo para longe, porque ela falou assim, ele falou, por que a senhora está chorando? Por causa dessa maldição, jogaram essa maldição em cima de mim, agora eu tenho que conviver com essa maldição, eu não quero ir lá para fora, eu não quero ficar vagando lá fora. Aí ele falou que até ficou meio assim, mas como ele tocou nela, ele viu que ela era de carne e osso, ele falou, que era uma moça normal. Aí ele falou, vamos, aí ela se levantou, ele achou que ela ia para o portão com ele, mas aí ele falou que conversando, ele naquele, né, distraiu ali, conversando com ela, ele escutou um barulho. Quando ele olhou para trás, ele viu aquela moça se enrolando no chão e virando num cavalo. Ele falou, virando num cavalo, e se levantou e veio correndo na direção dele. Ele falou que entrou no desespero e saiu correndo ali por entre os túmulos, e ele foi pro lado dos túmulos antigos. Ele falou que tinha muitos, como é que se diz, mausoléu, né? Aqueles mausoléus antigos. Então aí ele falou que ele estava longe ali da casinha onde ele ficava, então ele falou que forçou ali, e aquela mula ali parece que perdeu, ele falou que viu aquela moça se transformar numa mula sem cabeça. Ele falou, num cavalo que não tinha cabeça, ele disse. Mas ele falou que escutava, né, aquela respiração forte daquela mula, e ela parecia que estava com muita raiva. E aí eu acho que ele falou assim que não sabe como, ela perdeu ele de vista, e ele então se enfiou dentro de um mausoléu grande e se trancou ali. Só que, né, ele falou que esse mausoléu tinha, a porta era feita, né, de
de ferro e tinha umas aberturas assim, que tinha algumas coisas desenhadas ali, então ele falou que dava para ver. E dali ele ficou olhando aquela mula sem cabeça andando por entre os túmulos ali, como se estivesse procurando ele. Ele então começou a rezar. Ele falou que dentro ali do túmulo, daquele mausoléu, tinha uma santa ali dentro, e ele então começou a rezar para aquela santa, pedir para a santa afastar aquela assombração ali de perto dele. Ele ficou ali quietinho e rezando, 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 e ele falou que não sabe o que foi. Ela acabou descobrindo ele ali. Ele falou, acabou descobrindo ele ali, e ela então começou a dar uns encontrão ali naquele portão grande de ferro ali, e ele disse que ficou morrendo de medo, e ela querendo, mas ele falou que conseguiu se trancar por dentro ali, e ela batendo ali, fazendo aquela, sabe, ele falou que ficava até em duas patas levantadas assim. Ele falou que não, ele falou, olha, eu achei que isso era coisa de lenda, isso daí era coisa só nos livros, mas não é não, gente. Eu vi em pleno cemitério. E ele falou que ficou ali. Aí ele disse que aquela mula ali ficou ali naquela noite inteira ali na frente, tentando abrir aqueles portões de ferro ali, e ele ficou ali. E ele depois, quando amanheceu, aquela mula foi embora, saiu dali. Mas ele falou que mesmo assim, devido ela bater muito ali naquele portão, ele acabou ficando preso ali dentro, não conseguiu sair. Ele só conseguiu sair dali quando os coveiros chegaram e foram procurar ele e achar. E ele, quando escutou a voz dos coveiros, ele começou a gritar, onde ele direcionou os coveiros para irem lá naquele mausoléu para tirar ele dali. Porque devido a ela bater muito ali, ele falou que não sabe como, acabou prendendo ele, que nem ele depois, pelo lado de dentro, não conseguiu sair. Só conseguiu sair dali com a ajuda das ferramentas que os coveiros ali depois vieram e conseguiram abrir as portas ali. E ele disse que contou a história para os coveiros ali e ninguém duvidou dele, não. Ninguém duvidou porque o portão estava todo amassado, o portão de ferro estava todo amassado. E aí ele falou ele falou assim, nossa, mas eu não sabia que a mula sem cabeça, né, podia entrar dentro de um cemitério, se transformar. No caso, aí ele pensou, ele falou, comigo nunca tinha acontecido nada, foi a primeira vez que eu vi isso. Ele falou, ele falou assim, nem assombração eu vi. Escutava barulhos, ele falou, barulhos dentro do cemitério, tudo, mas assombração, espíritos, ele falou, eu nunca vi. Fui ver a mula, ele falou, para mim era a mula sem cabeça. Ele falou, do jeito que estava ali, aquela moça, ele falou, primeiro a moça chorando, falando que queria se livrar daquela maldição, e jogaram aquela maldição nela, não sei o que, toda desnorteada, chorando. Aí ele falou que viu depois ela se transformando na mula sem cabeça dentro do cemitério, ele disse. E aí ele pediu a demissão, ele falou que nunca mais ele queria ver aquilo, e ele também achou assim, que por ele ter visto o rosto daquela moça, ele descobriu, né, bem dizer, a identidade da mula sem cabeça ali. Então ele achou que aquela mula sem cabeça viria voltar, né? Atrás dele de novo. Então ele pediu demissão e não voltou mais a trabalhar no cemitério, não. Aí a Adriana falou isso, né, onde podia deixar ele preso dentro do túmulo. Aí eu lembrei desse caso que eu li. Já faz um tempinho já que eu li esse caso. Porque correndo atrás dele pra quê? No caso do primeiro, o caso lá do coveiro, né? Correndo atrás dele, pra quê? Atrás do vigia. Deve ser pra isso. Pra colocar ele lá dentro. Vai saber, até eu, em Deus me livre. Eu tenho que nem esse... Gasguei com a saliva aí, tá vendo, Tiringa, os teus biscoitinhos? Aí. A casa tá aguada. Pô, vou ter que levar minha irmã na bezendeira. Eu venho dizer, eu aguardo, Tiringa.
E é bem interessante mesmo. E o mais interessante do portão amassado, né, gente? Então, porque aí o povo chegar e ainda ver o portão todo amassado. Isso é muito legal. Ele falou que pena que aconteceu isso foi numa época que não tinha celular, né? Ele falou, não tinha celular. Porque se fosse na época de hoje que tem celular, ele falou que tinha filmado, tinha tirado foto, porque antes dela descobrir ele ali, que ele estava ali quietinho, ele falou que ele conseguia ver ela nitidamente ali andando por entre os túmulos, como que procurando ele, ele falou. Ela estava procurando ele, até que ela achou. Ela achou ele ali dentro daquele... que ele falou que não sabe como que ela achou ele ali dentro, porque estava uma escuridão tão grande dentro daquele cemitério. Gente, dentro do cemitério deve ser um breu só. E ela achou. Dentro do cemitério... Não tem. O quê? Lá dentro do cemitério ter Eu acho que não. Postes de luz. Não tem. Esse daqui não tem. Não tem, porque quando teve o velório de mamãe, quando teve velório de mamãe, eu fui até o portão ver e não tinha, né? Totalmente escuro. Então, ele falou que estava muito escuro, não sabe como que ela... o guarda, lembra? O guarda veio e aí ele falou, agora vou fazer a minha ronda. O guarda, quando minha mãe faleceu, eu falei, gente, esse homem vai... Falei, nossa, o senhor vai sozinho para dentro do cemitério, era ele e uma cachorrinha. Aí ele falou, eu vou ter que fazer a ronda aí, que esses arruaceiros aí vão... Se eu não for fazer a ronda aí, tem que fazer para ele saber que, né, que eu tô andando, e eu ando mesmo. Ele falou, não tenho medo não, eu ando mesmo. E aí ele, né, saiu para fazer a ronda lá, e eu cheguei assim perto que o velório onde estava acontecendo, minha mãe foi velada a noite toda, né? E ali onde o velório estava acontecendo, tinha um portão que ia para dentro do cemitério. E aí eu cheguei assim, ainda com medo ainda, né? Eu não lembro quem era que estava. Acho que era Cláudio. Acho que era Claudinho que estava comigo. Não sei, porque eu estava dentro do carro, que eu tinha que ficar deitada ali um pouquinho. Acho que tempo que eu fui. Foi meu filho. Foi meu filho. Foi o meu filho Sidninho. Eu cheguei assim perto assim, falei, nossa, que coragem desse homem, gente. Muito escuro, não tinha uma lâmpada que seja. A não ser um morro lá em cima, né, que tem as casas no morro. Mas muito escuro mesmo. Vamos para os comentários? O Tiringa aí. O Tiringa, à noite vai ter lua cheia e tudo pode acontecer. À noite vai ter lua cheia. Pode acontecer. De que música? Aí tá vendo que novela? A Rutinha. A da Mulheres de Areia? E Raquel. Eu sou a Raquel. Eu tenho que ser a Raquel. É do... A Rutinha. A Ruth é o Tonho. Olha o Tonho. O Tonho da Lua. Aqui, ó. A Rutinha me bateu. Ai, gente. Ai. A Vera, para, Tiringa. Todo mundo. O Tiringa lá dando o seu. Eu já instalei um app K2 e passei em frente à casa do meu vizinho que morreu assassinado. O K2 disparou. Isso, K2, gente. Um aparelho que eles usam para ver se tem presença de espíritos, de fantasmas ali. Mas ela falou que comprou. Não, instalou. O aplicativo. Tem um aparelho e tem um aplicativo também pro celular. Deus o livre. O meu vai ficar totalmente toda hora disparado, tenho certeza. Nossa, nem sabia disso eu, hein? A Vera. Que coragem. O Tiringa. O Chamos usa bastante o aparelho Spirit Box. Então, acho que foi no Chamos que eu vi. O Chamos é o nome dele. Aquele é um loiro, um rapaz loiro. Tá. Acho que é do Paraná ele, se eu não me engano. Vera, verdade, Tiringa. Aqui a Thelma. Já ouvi muitas pessoas falarem que assiste muita televisão via fantasma antigamente. Naquela estática da televisão. Antigamente tinha isso. Tiringa. Araucária. Desculpa, olha. Eu falei Maringá, Cascavel. Mas menos o... Não, é que eu acho que elas são próximas.
A Thelminha, sem usar esse aparelho, a gente já vê as coisas, imagina se com esses aparelhos. Verdade, Thelminha. Quem tem a sensibilidade não precisa de aparelho, não. Eu não, a Andréia, né? A Andréia foi lá essa semana, teve indo lá no cemitério lá. Vamos lá. Eu falei, eu não. Ai, gente, eu peguei um medo tão grande, sabe? Só eu sei o que eu passei. Nem tão cedo eu quero voltar. Traumatizou. Se bem que das últimas vezes eu fui lá, né, com a medalhinha lá de São Bento, e não me aconteceu nada não. Até senti assim, sabe, uma paz de espírito, uma calma. Não senti medo. Mas não sei, uma coisa assim em mim fala que não é pra mim ir. Aí a Andréia teve que ir, vandalizaram lá o túmulo da minha mãe, ela teve que ir lá, ela me chamou, mas eu não fui não, eu não quero passar de novo por aquilo. E cemitério, sinto muito, mas nem tão cedo, nem velório, nem enterro, não vou, gente, não nem tão cedo eu não cemitério, vou. Não. Porque tu não passou pelo que eu passei. Não, isso mas não tô falando que eu acho que o cemitério, pra mim, assim, o cemitério é mais paz. Olha o Tiringa, pinhão torrado é bom demais. Nossa, é muito bom, né, Tiringa? Torrado. Mas o que, Tiringa? Torrado na fogueira ou pode torrar no forno? Na chapa. Deve ser no tacho, né? A gente come ele cozido. Na panela de pressão. O Denis apagou. Tiringa, sapecado no sapé. No sapé. Aí falou aí um termo aí da sua região. Aí agora não pegou, hein? Agora não vai. Tá vendo aqui os grilinhos aqui. Cri, cri, cri. A Vera, deixa pra próxima, Andréia. Verdade. O Denis, aqui haters não tem vez. Não fala isso não. Meu Deus. Mexe com ele. É verdade, Denis. Porque olha, um tempo atrás eles tentam, viu? Não, mas é muito chato quando acontece isso. Aqui o Luiz Fernando, aqui na minha cidade tem um mausoléu. Foi construído em homenagem a um menino que desencarnou. Tinha a foto do menino lá dentro e as pessoas diziam que o menino piscava para quem ia ver a sua foto. Nossa. Que interessante. Interessante isso, hein? Aqui a Thelminha apagou. Vê ali, amor. Subir. Roda. Rola o rolo. A Thelminha, os antigos falavam que se alguém vê a mula sem cabeça, tem que tampar o olho, as unhas e os dentes. Será que é por isso que ela viu? Como é que é? Tem que tampar o olho? É verdade, Thelminha. Nas minhas lidas aí sempre fala isso. Como que assim? O olho? O olho. Então tem que ficar como? Assim? As unhas e principalmente os dentes. Então ela tem que tampar. Assim, então? Praticamente. Deve ser, né? Que diz que ela, né, se ela vê, ela vem. Então vai ver que foi isso. É mesmo, hein, Thelminha? Você falando aí. Agora eu tô pensando, vai ver que ela viu. Ele não, de certo não sabia disso, e aí ela viu. E por isso que ficou perseguindo ele ali. Sonho da Lua era um sarro. Era mesmo, Tiringuinha. Não, foi a não, foi a Thelma. Thelma, desculpa. Era mesmo. Nossa, que novela linda, né? Isso porque eu não assisti a primeira versão dela. Foi o Gian Francisco Guarnieri, né? Que fez o Sonho da Lua. Foi. E as gêmeas lá era a Eva Vilma. E o marido da Eva Vilma, que era Carlos Zara. Foi filmado aqui em Peruíbe. Foi filmado em Peruíbe. A primeira versão, Peruíbe, né? Mongaguá. Peruíbe ou Mongaguá? Foi Mongaguá? Eu acho que eu tenho pra mim que foi Mongaguá, eu acho. Por aqui. Foi aqui no litoral sul.